Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ludinei. Vocês estão em mais um Histórias de Herói. E hoje falaremos de um herói que nem todo mundo gosta. Muita gente passou a conhecê-lo e entender um pouco sobre esse herói com o cinema, mas que ele é tão importante quanto o Superman. E hoje nós falaremos sobre o Capitão Marvel. Shazam! Em 1938, a gente já sabe que o Superman surgiu e que esse personagem ele veio, né, através das tirinhas de jornal para salvar muitas vidas de pessoas no nosso mundo. Sim, o Superman não é apenas para se criar historinhas lá e fingir que tá salvando gato em árvore. O personagem realmente serviu para salvar a vida de pessoas no nosso mundo, mas a gente já comentou sobre isso em vídeos nossos, links na descrição e cards em cima. Inclusive, antes de continuarmos com essa parte, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e vamos formar o nosso super grupo de heróis, beleza? Além do Superman em 1938, nós também tivemos o Batman surgindo em 1939. O que acontece com tudo isso? Esses personagens, o Batman, o Superman, posteriormente surge o Coringa como um vilão também, eles conversavam muito com um público já mais adolescente e jovem, alguns até mais chegando na idade adulta. E assim, as crianças ficavam meio de fora, elas não se identificavam tanto. E aí, o que acontece? Precisava-se de um herói que conversasse com essas pessoas. E foi pensando nisso que lá em 1940, vindo diretamente da Fawcett Comics, alguém chamado C.C. Beck e outro alguém chamado Bill Parker resolveram colocar em prática e idealizar aquele personagem que conversaria com todos os públicos. A princípio, eles colocaram nele o nome de Capitão Trovão, só que já tinha uma outra editora de quadrinhos chamada Fiction Comics que já possuía os direitos desse nome, já tinha exatamente esse personagem. Foi nisso daí que eles resolveram mudar o nome desse personagem, colocando nele o nome de Capitão Marvel. Cara, o nome caiu como uma luva. Sucesso total, o personagem foi muito bem aceito pelas pessoas e deu-se então início à era Marvel. Capitão Marvel fez sucesso, tipo, grande, ele fez um sucesso enorme. E quando eu falo que ele fez um sucesso enorme, estamos falando de um sucesso que supera o do próprio Superman. Sim, o Capitão Marvel, ele chegou a superar o Superman em termos de vendagens de jornais, porque naquela época não era revista, eram jornais, e por consequência de popularidade. E aí, o que aconteceu com tanto sucesso do Capitão Marvel? A DC Comics resolve processar a Fawcett. Processou nessa brincadeira a Fawcett por não ter condições de lutar contra a DC judicialmente, acabou fechando as portas, e isso faz com que o Capitão Marvel fosse parar no gelo. Pois é, o personagem foi parar dentro da geladeira e lá ele ficou durante muito tempo. Só que depois de alguns anos depois, aí vem a questão da Fawcett que fecha as portas, definitivamente decreta falência. A DC compra os direitos desses personagens, dos personagens da Fawcett, e assim, ela já não poderia mais colocar o nome de Capitão Marvel, tá? Porque nesse meio tempo aí, o Stan Lee, que já estava trabalhando naquela que seria conhecida como Marvel, ele já, mais do que depressa, correu no juiz, pegou o direito de Capitão Marvel e por isso a DC não poderia lançar o personagem desse jeito. Então tiveram que também mudar o nome dele. Mas antes de chegar nesse Shazam,
existia a ideia do Marvel. E o que significava tudo isso? Há 5.000 anos atrás, um jovem pastor de Canaã faz um pacto com alguns deuses que dão para ele o poder de se tornar um campeão da justiça. Marzosh dava ao herói a resistência. Arel concebia a esse herói velocidade. Ribalvei, ele era um responsável por dar ao herói o poder de voar, e ele também ganhava força. E Elvian dava a esse personagem a coragem, enquanto Lumian o abençoara com a sabedoria. E dessa forma a gente entende um pouco de onde vem a ideia do Shazam e do porquê os deuses. Porque cada um desses deuses antigos formaria um nome de Marvel. Só que, como eu já falei, o personagem ficou na geladeira durante muito tempo. Quando ele sai da geladeira, não pode se usar o nome de Marvel, por causa que esse nome já tinha sido patenteado por Stan Lee lá da Marvel, e por isso eles resolveram fazer esse tipo de alteração. Só que assim, eles não queriam simplesmente alterar ao Léo e ficar de qualquer jeito. Eles queriam que fosse, como posso dizer, eles queriam que fosse algo mais orgânico, que não fosse simplesmente até tal edição o nome é Capitão Marvel e daqui pra frente vai se chamar Shazam porque sim. Não, os executivos da DC Comics daquela época queriam que tivesse uma transição orgânica dos nomes. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Quando eles resolvem fazer essa mudança orgânica, o que a DC resolve fazer? Eles decidem que o Dr. Sivana, ele consegue capturar não somente o Capitão Marvel, mas também como toda a família Marvel, e os congela. E ao fazer isso, ele também se congela e eles ficam ali em animação suspensa durante 20 anos. Esses 20 anos aqui representam o tempo que o personagem fica desaparecido, que é de 1953 até 1973. Então, essa foi a justificativa que a DC deu para que o Capitão Marvel não tenha envelhecido e nem mesmo a família Marvel. O problema disso é que ele, ao retornar, ele percebe que tá tudo diferente. Ele percebe todas as alterações que foram feitas, principalmente em termos civilizatórios, até porque de 1950 até 1970 muita coisa muda. E nessa brincadeira aí, o personagem começa a aparecer em outras histórias. O que aconteceu aqui? Ele começa, a fazer ganchos em histórias importantes da DC Comics. Não estamos ainda na crise nas Infinitas Terras, porque nós ainda estamos em 1973. A crise só vai acontecer lá em 85, bastante anos aí pra frente. Então, nesse meio tempo, o Shazam ele sempre vai aparecendo de um lado, de outro, dentro de uma história e outra, sempre fazendo esses ganchos. Claro, a gente não via muito da família Marvel ali, era mais o personagem mesmo. Então, quando chega 1975, com a crise nas Infinitas Terras, o pessoal da DC resolve unificar tudo dentro de uma coisa só. E aí que é criada todas as terras. Para homenagear a Fawcett, o pessoal da DC resolve criar uma terra. E nessa terra que seriam todos os personagens da Fawcett Comics. E ali ficaria a família Marvel. Então, essa alteração veio também o nome dele, que passa a definitivamente ser Shazam. Ah, Ludinei, ele não era Shazam antes? Sim, ele era. Só que a partir daqui eles batem o martelo. Sim, o nome do personagem é Shazam e é isso aí. Mas eles não fazem muita alteração com relação a isso, porque o Billy Batson continua sendo o Billy Batson. A diferença é que dessa vez o Billy, ele mora num lugar chamado Fawcett City, uma outra homenagem à Fawcett aí, e ali ele até consegue arrumar um emprego e, cara, ele é legal essa terra,
porque o Billy ele consegue esse emprego e ele geralmente ele vai pro trabalho dele, ele vai andando, ele ia, né, andando pro trabalho dele, e aí a gente ia vendo ele passando pelas ruas do lugar, onde cada uma dessas ruas era o nome de alguém que já esteve trabalhando no personagem. Então, tipo, tinha nome de desenhista, nome de capista, nome de roteirista dentro desse lugar. Então ele morava na cidade chamada Fawcett City e as ruas eram pessoas que já tinham trabalhado dentro da Fawcett durante o tempo do Shazam, ou melhor, durante o tempo do Capitão Marvel naquele lugar. Assim, o Billy, ele acaba tendo acesso a seus poderes através da Pedra da Eternidade. Essa pedra fica entre o tempo e o espaço, e é lá que fica o trono dos campeões da justiça, ou melhor, os tronos dos campeões da justiça. Lembra, o Capitão Marvel era um herói que ele dá o poder dele para outras pessoas, se transformando aí todos eles na família Marvel. Agora eles deram uma profundidade maior, que é um local chamado Pedra da Eternidade, onde o Shazam está nesse lugar, mas também ele tem ali seus outros campeões, que seriam as pessoas ali ajudar, e eles poderiam ficar de olho na terra deles ali através desse local. E ele, obviamente, divide esse poder para ter esses campeões com a família Marvel. Depois da nova reformulação e com a mudança desse nome de Marvel para Shazam, as coisas mudam. O conceito é o mesmo, tá? Cada deus dá uma habilidade para o Billy Batson até formar o nome de Shazam. E dessa forma a gente tem que o personagem adquire a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a invulnerabilidade de Atlas, meio incoerente essa invulnerabilidade do Atlas, os raios de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Além dessa velocidade, dava para ele também a habilidade de voar. O Shazam ganha novamente os holofotes. Ele ganha minisséries próprias, ele ganha participações extremamente importantes dentro de histórias da DC Comics. Uma dessas histórias está no Reino do Amanhã, onde a gente tem um embate incrível entre o Shazam e o Superman, e é sempre dentro dessa ideologia de Shazam versus Superman, porque o Shazam ele era considerado o Superman da Fawcett, aí vem todo aquele processo que a gente já falou, que a DC mandou em cima da Fawcett, por causa disso fechou as portas. E aí, então, sempre que um autor pode, ele coloca isso em evidência no combate entre esses dois personagens. E o Shazam, ele ainda começa a se mostrar um pouco superior ao Superman, principalmente com a vinda da Liga da Justiça, que é onde a DC resolve dar um nerf no Superman, e ele ganha a fraqueza, a Kryptonita, por causa do programa de rádio, e a magia, ou seja, a Mulher Maravilha com sua espada pode derrotar o Superman, e o que o Shazam pode fazer? Lançar magias. Os raios dele são raios mágicos, a palavra Shazam é uma palavra mágica. Então o Shazam consegue ali bater de frente com o Superman. Então sempre que os dois entram em um combate, é um combate ideológico, tá? É a mesma coisa do Superman quando ele enfrenta o Batman. Não é um combate, assim, de ver os dois heróis se batendo. É sempre um combate ideológico. O Shazam, ele sempre vem como essa coisa de ter esse embate contra o Superman, mas ele é um grande fã do Superman, mas tipo, ele também é fã dos outros heróis da Liga da Justiça. Afinal de contas, o Billy, por mais que ele seja um herói, ele ainda é um adolescente. O que é legal, porque enquanto o Clark já é um adulto, enquanto o Bruce ele é um adulto, a Diana é uma adulta, o Barry é um adulto, nós estamos falando de um adolescente. E ele conversa diretamente com os adolescentes. E é legal porque quando ele é construído lá em 1940, a ideia era que o Billy Batson conversasse com os adolescentes ao mesmo tempo que o Shazam, ou o Capitão Marvel, naquela época, conversasse com os adultos. Então, a criança e o adolescente que
compravam os jornaizinhos, ou os pais que compravam o jornal do Capitão Marvel e dava para os adolescentes, eles teriam ali um Billy Batson que conversava com eles no sentido de eles precisam estudar, crescer com responsabilidade, não misturar com pessoas de má índole, não procurar usar drogas. Lembra que eu falei? Saindo da Grande Depressão, que é uma época que tinha muita droga, a criminalidade estava lá em cima. Então o Billy Batson, ele incentivava os adolescentes a trilharem o caminho do bem, enquanto que o Shazam, ele já mostrava para os jovens adultos a força que eles tinham enquanto mão de obra para trabalhar. Essa parte é um pouco complexa para explicar, porque a gente sabe que os Estados Unidos têm ali sua mãozinha na escravidão e eles pintam de trabalho, mas a ideia do herói era que as pessoas de bem ali trabalhariam, construiriam suas famílias, construiriam seu futuro através das coisas boas, ok? Então, o Billy Batson, quando ele ganha essa reformulação, ele continua com esses preceitos. Então, lá em 2011, quando ele ganha um novo quadrinho de origem, ele também vem com essa mesma ideia de o Billy conversar com os adolescentes, enquanto o Shazam conversa mais com os adultos e tal. O Billy, ele tem ali uma história que é uma das melhores histórias do personagem e é a minha história favorita de todos os tempos com relação ao Shazam, que se chama Shazam, o Poder da Esperança. Nesse quadrinho, o Billy, ele recebe uma carta, assim, todas as cartas que ele recebiam eram geralmente direcionadas para o Shazam. Nesse em específico, a carta é direcionada para o Billy. E é legal porque o Billy, ele tá naquela crise da identidade, sabe? Porque, tipo assim, o Shazam é tão famoso, mas o Billy Batson ninguém conhece. Será que o Shazam realmente faz muito bem e o Billy merece ficar nas sombras? O Billy tá nessa crise, assim, coisa de jovem mesmo, quando tá crescendo, que a gente não sabe se a gente tá certo ou se tá errado, a gente tem as nossas crises de identidade. E ele recebe uma carta, e essa carta é pedindo para que o Shazam, que o Billy pudesse conversar com o Shazam para o Shazam visitar umas crianças no hospital. São crianças que estão com uma doença, aparentemente câncer. O que é pro Shazam fazer nesse hospital? Dar a essas crianças um dia de alegria com o super-herói que elas gostam. E nesse quadrinho, o Shazam é posto muito à prova sobre muitas coisas, sobre o dom e o poder que nós temos em cima das pessoas, a nossa influência em cima das pessoas e o porquê que nós precisamos fazer o bem. Porque o herói não é simplesmente aquele que solta raios, que voa e que tem super força, mas o herói é essencialmente a pessoa que faz o bem. E para isso, ele não precisa ter superpoderes. É uma história bem curtinha, só que ela é bastante emocionante. E na moral, para os emocionados de plantão aí, que ouvirem aqui esse vídeo, que assistirem esse vídeo e se interessarem, pode preparar o lencinho que vai rolar algumas lágrimas aqui, tá? Além disso tudo, o Shazam, ele já apareceu além dessas histórias solo dos quadrinhos, ele já esteve em desenhos, como Liga da Justiça. Ele já esteve em filmes próprios dele, ele tem um filme muito antigo também. Ele já apareceu em jogos como Injustice e agora o Shazam ganhou o primeiro filme dele alguns anos atrás e agora vem o segundo filme do Shazam. E aí, o que vocês acham desse personagem emblemático e tão importante dentro não só da história da DC Comics, mas também dentro da cultura pop? Essa é a sua primeira vez por aqui? Deixa o like, ativa o sininho de notificações após se inscrever, compartilha o vídeo com todo mundo. Vejo vocês no próximo, fiquem bem, fiquem com Deus e Shazam!